Gente, tá tudo bem na sala? Ela estava agora, tá bom? Então, tá faltando. Chegou o Alessandro, chegou agora. Ele chegou agora. Tem que mandar o convite para ele, falou que o telefone dele tá com Acabei de problema. chegar. Tá. Cheguei, gente. Bom dia. Bom Ele dia. conseguiu. Beleza, então. Então, estamos Tudo ao vivo. certinho. Ou ainda estamos no backstage. Gente, bom dia. Estamos ao vivo agora. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Alessandro. Bom dia. Então, gente, bem-vindos, bem-vindas. Começando aqui o nosso papo virtual, cujo tema é o Arquivo Central nos 100 anos da UFRJ, o projeto das atas do Conselho Universitário. Esse projeto que vem sendo desenvolvido pela Divisão de Preservação Documental, vinculada ao Sistema de Arquivos da UFRJ. E, assim, antes de mais nada, eu quero agradecer por estar aqui no Festival do Conhecimento, por ter tido essa proposta feita, e agradecer pela presença do Alessandro, que de prontidão aceitou o convite, cuja contribuição foi inestimável para esse projeto, e também agradecer o apoio técnico para que está aqui nos auxiliando. Então, Alessandro, obrigada mais uma vez. Quer falar alguma coisinha? Bom dia. Também gostaria de estar agradecendo a participação no festival, agradecer a Carol, que é minha parceira nesse trabalho. Testando o som. Testando o som. E agora? Estão me ouvindo, gente? Problemas de tecnologia aqui. Microfone. Perfeito. Estão me ouvindo, gente?
Vocês me ouvem? Teste, som. Teste. Ótimo. Teste de som. Teste de som. Teste. Teste, testando som. Bom dia a todos.
Primeiramente, eu queria agradecer o convite por estar participando do Festival do Conhecimento da UFRJ. Agradeço também a minha parceira de trabalho, Carolina, por ter desempenhado esse trabalho junto comigo, né? Agradeço também ao pessoal do apoio técnico, aqui o Francisco, o Eric, que está nos ajudando a poder colocar essa palestra no ar aqui para vocês. E eu gostaria de estar falando um pouquinho de, de como que se deu esse projeto, né? Esse projeto tão importante para a UFRJ. Para nós. Opa, eu acho que nossa amiga Carol aqui chegou. Olá, Carol. Tudo bem? Aqui chegou. Olá, Carol. Olá. Vocês me ouvem agora? Sim? Vocês estão me ouvindo? Sim, vocês me ouvem?
conforme a gente estava falando, estão acontecendo alguns problemas de microfone. Eu não sei se vocês estão ouvindo bem. Às vezes dá microfonia, enfim, está prejudicando a nossa. Vamos dar continuidade aqui a nosso papo virtual, que se trata das atas do Conselho Universitário, desse projeto que nós iniciamos no ano passado, e consiste em 2 fases. E a primeira fase, o Alessandro atuou de forma muito operante. Não só o Alessandro, não só eu, é válido ressaltar aqui também a participação dos outros colegas que atuaram na higienização das atas, na digitalização das mesmas, dos colegas que também foram até a Secretaria de Órgãos Colegiados para coletar informações sobre a história administrativa. Então, quer dizer, é um trabalho em equipe. Inclusive, esse trabalho nós apresentamos em forma de comunicação oral na 7ª edição do Seminário de Integração dos Técnicos Administrativos em Educação, o SINTAI. Que é promovido pela PR4, com o tema Livros de Atas do Consune, Projeto de Preservação da Memória Institucional da UFRJ, que também tive a parceria do Alessandro. E nesse projeto, houve a atuação do Alessandro, e vamos aqui apresentar os slides dessa apresentação para vocês poderem ver como foi a evolução desse trabalho. E essa primeira fase o Alessandro pode explicar bem, porque justamente essa parte foi a parte de higienização, da conservação reparadora. Então, as fotos ilustram bem o projeto, assim, o trabalho que tem sido realizado. Eu gostaria de ressaltar que esse projeto ainda está em andamento, porque, como vocês sabem, com a pandemia do Covid-19, todas as atividades foram interrompidas. Então, um projeto que engloba 17 livros entre 1920 e 1967, ainda está em 1949, porém aqui a gente pretende falar de uma forma bem descontraída sobre essas etapas que foram realizadas e destacar curiosidades, porque apesar desses livros tratarem de deliberações, do planejamento da universidade, é importante ressaltar também que o Conselho Universitário é o órgão máximo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, que detém, no caso, as funções normativas, deliberativas, de planejamento, nos planos acadêmico, administrativo, financeiro, patrimonial, disciplinar, e cujas competências estão definidas no Estatuto e no Regimento Geral. E o Arquivo Central, que é responsável por esse projeto, é o órgão de coordenação do sistema de arquivos, responsável pelo desenvolvimento da gestão, da preservação, acesso e divulgação do acervo arquivístico da universidade. E coube a divisão de preservação documental tomar a frente desse trabalho, por se tratar de um acervo inestimável, de valor informativo para a instituição.
Eu estou calada agora. Então, eu gostaria que passasse, por favor, um pouco da apresentação que foi realizada, que foi, no caso... o trabalho feito no Sintai. Acho que o Alessandro pode falar um pouco dessa primeira fase do projeto. Sim, vocês me ouvem? Tudo certinho? Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho para vocês de como se deu esse projeto. O projeto ele foi dividido em 2 fases. Tá? Na primeira, nós fizemos... a primeira fase juntou a elaboração do projeto. Então, nós fizemos um diagnóstico primordial, né, situacional, de como os livros estavam, enfocando os problemas de conservação do acervo e propondo as intervenções. Com o projeto aprovado, nós fizemos um treinamento para toda a equipe de como que se daria as funções do projeto e como seriam feitas as medidas de conservação e preservação necessárias, com todas as intervenções, todas as ações de higienização, conservação reparadora e como isso se daria. Então, essa primeira fase foi relacionada realmente ao documento físico, aos livros de ata. Então, foi feito esse diagnóstico situacional, o treinamento, e nós passamos para as ações de higienização. E nessas ações de higienização e conservação reparadora, o objetivo era realmente eliminar algumas sujidades que foram encontradas no documento e realizar essas pequenas intervenções nos livros, né, considerando esse seu estado de conservação e a melhor forma de acondicioná-los. Então, nós fizemos todo esse tratamento com pó de borracha e trincha. Vocês podem ver na primeira imagem, que é um livro de ata sendo aberto. Se puder passar para mim o próximo slide, por favor. E o outro. Então, nós utilizamos trincha para poder fazer essa conservação, né? Essa limpeza neles. E depois dos livros higienizados, nós passamos para a segunda fase, que foi a fase da digitalização. Pode passar para mim, por favor. Essa aqui é uma mesa higienizadora, onde nós utilizamos ela para poder fazer a limpeza dos livros. Deixo aqui até o meu agradecimento à Biblioteca de Obras Raras e a Biblioteca do CCMN, que nos ajudou, né, com o empréstimo da mesa, né, para poder realizar esse trabalho. Pode passar para mim, por favor. Enquanto nós fazemos a higienização, a gente preencheu uma ficha de diagnóstico de conservação dos livros, justamente porque é uma das medidas para preservar o acervo, né, ter todos os dados coletados de como o livro chegou e qual foi o procedimento adequado que ele foi passado, para poder a gente seguir para a segunda fase, que foi a da digitalização. Pode passar para mim, por favor. Olha, o modelo de ficha que nós utilizamos, tá? Nós nos baseamos em algumas outras fichas, foi da Biblioteca Nacional, do Museu de Astronomia também, e nós montamos uma exclusiva
para atender o acervo de atas, né, que nós pegamos nesse projeto. Pode passar, por favor. Bom, dentro dessa primeira fase, que foi a fase da preservação, da higienização, da conservação reparadora, nós encontramos alguns danos. Eu vou mostrar um pouquinho para você nessas fotografias que eu fiz. Que a gente pode reparar que tem alguns danos possivelmente feitos por roedores ou insetos também. Pode passar, por favor. Teste de som. Estão me ouvindo, né? Então, alguns problemas foram encontrados. Dentre eles, nós encontramos nas encadernações arranhões, alguns adesivos que foram colocados incorretamente, capas abrasionadas, aparência de insetos. Nós encontramos alguns respingos de tinta, manchas, descoloração. Então, tudo isso que nós encontramos são descritos nas fichas de diagnóstico, justamente para relatar o estado mesmo dos livros e para uma possível vinda de outras pessoas, elas poderem conhecer o que se passou, né, com esses livros, né? Então, funciona realmente como um registro. Pode passar para mim o slide, por favor. Aqui nós podemos ver nessa imagem que as encadernações elas sofreram com insetos, então elas estão bem ruídas. Pode passar, por favor. Muitas encadernações estão soltas, então nós utilizamos de alguns procedimentos para poder manter a integridade desse documento, que eu vou mostrar em algumas fotografias que vão vir. Pode passar, por favor. Páginas soltas e rasgadas, está vendo? Pode passar. Olha, algumas páginas rasgadas. Então, nós fizemos todos esses procedimentos de limpeza para poder chegar na parte de digitalização, para justamente, quando formos digitalizar, não ter nenhum problema, o livro está totalmente higienizado, totalmente preparado para isso. Próximo, por favor. Olha, nós vemos aqui a apresentação de Foxing. Foxing é justamente a autodegradação do livro, né? O livro, com o tempo, ele vai apresentando algumas manchas. Então, isso é o denominado Foxing. Então, muitos livros foram apresentando essa autodegradação. Pode passar, por favor. Olha, alguns estragos feitos por insetos, que a gente acredita que sejam brocas, né? Pode passar, por favor.
Olha, mais uma fotografia de um close de uma das páginas, para vocês verem o tamanho de como foi a degradação, né, o buraco que estão nos livros. Pode passar, por favor. Bom, chegamos na segunda fase, que é a fase da digitalização, né? Nessa fase, nós utilizamos um scanner de mesa, e nesse scanner, ele faz o escaneamento por cima do livro. Então, nós tivemos a preocupação nessa fase de digitalização, a gente não degradar mais o livro, porque a gente sabe que alguns scanners de mesa nós precisamos abrir, pressionar a página do livro, e isso degrada mais, e os livros estão tão fragilizados que a gente pensou numa opção que não degradasse o livro, então é um scanner de mesa, e que o leitor dele fosse de cima para baixo. Então, os livros ficavam abertos, sem nada pressionando eles, e o scanner fazia um movimento que ia da base dele até a metade do livro, né? Então, escaneava uma página por vez, e isso fazia com que preservasse mais ainda o livro nessa fase de digitalização. Pode passar para mim, por favor. Olha, o scanner que nós utilizamos é o ScanSnap SV600 da Fujitsu. É um scanner pequeno, de mesa, então não ocupou tanto espaço assim, e deu um resultado muito bacana para nós. Então, depois que as imagens elas foram coletadas por esse scanner, ela passou por um tratamento para poder deixar ainda mais legível e melhor no PDF. Pode passar para mim, por favor. Olha só, as atas ficaram neste modelo para depois ser jogada na base, que futuramente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E pode passar, por favor. Olha, assim que eles foram digitalizados, eles foram armazenados, e nós procuramos a melhor forma de poder guardar esses livros, e nós fizemos luvas com papel neutro da Filifold. Ó. Quer dizer, o papel se chama Filifold, né? Essa foi a marca. Então, criamos algumas luvas e nós amarramos com cadarços de algodão. E o cadarço de algodão... Opa! Vou falar aqui que está travando o áudio. Só um momento. Teste. Agora. Bom, ouvindo, então eu vou retomar aqui para falar de como nós fizemos a guarda dos livros. Nós nos preocupamos com a preservação na hora também de armazená-los, e nós optamos por fazer luvas de papel neutro, né? Esse papel é chamado de Filifield, e que é um papel mais fininho e é neutro, e nós enrolamos nós amarramos ele com um cadarço de algodão, que é o ideal para isso, tá? Não é barbante, gente, não utilizem barbante,
porque o barbante ele degrada o livro, ele vai fazer marcas com o tempo. Então, a melhor opção é esse cadarço bem grossinho de algodão, para você poder manter a vitalidade do livro. Pode passar para mim, por favor. Olha, nós organizamos desta forma, na estante de aço, que também é uma opção para poder preservar os livros, né? Estantes de aço. Pode passar, por favor. Olha, eles ficaram armazenados assim, então a luva cobria a encadernação e fazer justamente uma luva. Para quem não sabe o que é uma luva, muita gente já... deixa eu pegar aqui um exemplo. É como se fosse uma capa, né? Ela vai cobrir toda a encadernação e vai fazer uma aba aqui dentro. Então, quando você junta o livro, né? Fecha o livro, fica uma espécie de luva. Pode passar para mim, por favor. Bom, e na segunda fase, tem um processo de descrição dessas atas, né? Nós fizemos a descrição ata por ata, e como a Carol falou no início, é um processo que ainda está em andamento, devido ao Covid, os trabalhos se encerraram um pouquinho. Então, eu vou passar a palavra agora para a Carol, e para ela poder comentar um pouquinho de como que foi esse processo de descrição e passar um pouquinho de curiosidades para vocês. Então, essa é a segunda ação da segunda fase, que é o processo de descrição. Então, como o Alessandro acabou de dizer, esse processo está em andamento, porque ainda por conta da pandemia, então o trabalho ainda está em andamento. Essas análise das informações tem sido realizada, ata por ata, mas chegamos a um consenso com a equipe que a descrição, quando as informações estiverem disponibilizadas futuramente na base de dados, que é a nossa base da UFRJ é Minemuzine, que lá estarão as imagens digitalizadas, assim como as informações, a ideia assim, é a gente dar uma amostragem das informações de cada livro, e, no caso, se o pesquisador quiser consultar aquele documento na íntegra, o documento estará lá na base, digitalizado, e assim ele pode procurar a informação que lhe for desejada. Então, tem sido um processo, assim, bem interessante trabalhar com esses documentos, porque dia a dia é necessário ter esses conhecimentos de paleografia, porque era uma outra ortografia, era uma outra caligrafia, então às vezes é um pouco difícil, às vezes é um pouco cansativo fazer esse trabalho, porque a gente que está lidando com o documento diretamente acaba tomando uma intimidade com ele. Então, assim, às vezes é um processo interessante, às vezes não é tão interessante assim, porque fica cansativo, né? Mas mesmo assim, apesar das atas apresentarem muitos assuntos recorrentes, que são, por exemplo, pedidos de exame de segunda época, solicitação de verbas, orçamento das unidades acadêmicas, então existem assuntos que são muito recorrentes. E nessas curiosidades, esses fatos e curiosidades que eu procurei levantar, tem a ver não só com a história da universidade, mas também com a história do Rio de Janeiro, com a história do Brasil em si, porque existem muitos momentos políticos que são mencionados, que são abordados nesses documentos. Então, a gente agora vai fazer uma breve viagem de 1920 a 1948, que é o período que foi trabalhado até então. E aí eu vou destacar aqui algumas curiosidades, alguns fatos que estão presentes nas atas do Conselho Universitário. Então, a gente começa pelo livro 1, livro 1 é de 1920,
A primeira a primeira reunião foi realizada no Salão da Biblioteca Nacional, em 11 de outubro de 1920. E essa sessão, não só essa, mas como as sessões subsequentes, elas se destinaram à discussão e aprovação do projeto de regulamento da Universidade do Rio de Janeiro. Porque quando a universidade foi criada como Universidade do Rio de Janeiro, ela reunia 3 institutos de ensino, né, 3 institutos superiores de ensino, que eram a Escola Politécnica, a Faculdade de Medicina e a Faculdade de Direito. Então, durante um momento, eram somente esses 3 institutos que compunham a Universidade do Rio de Janeiro, que de acordo com estudos, de acordo com várias fontes, é a primeira universidade brasileira, a primeira universidade federal brasileira é a Universidade do Rio de Janeiro, que mais tarde se tornaria, em 1937, Universidade do Brasil, e nos anos 1960, Universidade Federal do Rio de Janeiro, denominação até os dias atuais. Então, conforme eu falei, o livro 1 discute propriamente essa questão do regulamento da universidade. Já o livro 2, que vai de 1921 a 1930, como destaques, a gente pode falar sobre a criação da revista da Universidade do Rio de Janeiro, então já havia essa preocupação de ter uma publicação, isso em 1921, do acréscimo da inscrição Universidade do Rio de Janeiro aos diplomas expedidos, inclusão da assinatura do reitor, porque vamos lembrar que eram 3 institutos isolados, existentes desde o período imperial. Então, quando forem reunidos universidade, houve essa necessidade dessa mudança, né, na expedição dos diplomas. Uma coisa também que é interessante que uma discussão que ainda existe nos dias atuais, a questão dos técnicos administrativos e docentes, e isso foi dito na sessão de 29 de novembro de 1921, que os conselheiros discutiam sobre um projeto de elevação dos vencimentos dos docentes. E o conselho menciona a exclusão do pessoal administrativo. E eles alegam que tanto os docentes administrativos formam um todo harmônico. Então, eles pleiteando para que o vencimento não só abranja, o aumento, né, no caso, o aumento dos vencimentos não abranja somente os docentes, mas também o pessoal que trabalhava na parte administrativa. Outra coisa interessante também é que havia, assim, muita emissão de vários votos. Então, era assim, voto de pesar, voto de alegria, voto de saudade. Isso estava sempre presente nas atas. Concessão de títulos, assim, como doutor honoris causa. Então, várias personalidades foram contempladas. E, assim, dentre esses votos, em 1922, por exemplo, houve um voto de júbilo pela nomeação de Aloysio de Castro. Ele era professor da Faculdade de Medicina e ele foi membro, né, ele foi convidado para ser membro, né, nomeado, na verdade, para ser membro da Liga das Nações. Para quem não sabe, a Liga das Nações deu origem depois à ONU, né, a Organização das Nações Unidas. É bem interessante. Outra coisa que também surge nas atas, já em 1925, a criação do selo universitário, que seria o emblema da URJ, que é a Universidade do Rio de Janeiro. Então, houve a apresentação de um projeto do Raul Pederneiras, que ele era professor da Faculdade de Direito, e ele fez um projeto, né, com a figura de Minerva, né, num trono, tendo como na parte inferior um friso com a perspectiva da Baía do Rio de Janeiro. Então, ou seja, essa Minerva que a gente conhece hoje, que é o símbolo da universidade, ela foi criada na década de 1920 por um professor da própria universidade, da Faculdade de Direito, que até hoje está aí, é o símbolo da universidade. E outras coisas também, como instituição do distintivo universitário. Esse distintivo universitário, ele era em ouro, em prata e bronze. E ele tinha que ser obrigatório, o uso obrigatório em solenidades, como o dia universitário, como as formaturas, né, as colações de grau. E, assim, havia uma hierarquia. Em ouro era para o reitor, para o presidente da República, para o ministro do Interior e para o diretor-geral do Departamento Nacional de Ensino.
Nós estamos em 1926, então ainda não existia o Ministério da Educação, que só foi criado em 1931. Em prata, esses distintivos eram para os doutores honoris causa, os professores honorários, catedráticos e docentes livres, né, que usavam distintivo em prata. Em bronze, para os secretários do Conselho Universitário e institutos de ensino. Também, vamos lembrar que Rio de Janeiro, nessa época, era capital federal. Então, foi criado na Escola Politécnica o curso de eletricistas montadores, que foi iniciativa de Dulcídio Pereira, que era professor da referida escola. Por quê? Eles criaram esse curso porque havia necessidade de pessoal habilitado no exercício de funções que o professor Dulcídio Pereira exercia como inspetor de iluminação na capital federal. Então, quer dizer, criaram um curso também para auxiliar os trabalhos na cidade, né? E houve também um convite ao Albert Einstein. Quando o Albert Einstein veio ao Brasil, ele veio ao Rio de Janeiro, houve um convite da URJ para ele fazer uma conferência na universidade, isso já em 1925. Aí, no ano seguinte, em 1926, vieram também ao Rio de Janeiro a Madame Curie e o Paul Lazar, dois cientistas renomados, e a Escola Politécnica ela deu total acolhimento a esses dois cientistas. E no conselho, numa reunião de conselho, há esse reconhecimento, a esse acolhimento da Escola Politécnica a esses dois cientistas. E uma coisa interessante também quando, por exemplo, falecia alguém, falecia um professor da universidade, ou alguém assim, muito importante, as sessões elas eram automaticamente suspensas. E muitas vezes, como são... A gente tem que lembrar que esses livros eles eram redigidos à mão. Então, assim, muitos registros certamente ficaram de fora, muitas coisas. Hoje a gente tem um vídeo, hoje a gente tem outros recursos que podem registrar, no caso, uma sessão do Conselho Universitário na íntegra. Mas antigamente não. Então, antigamente você podia excluir, omitir, enfim. E fora a forma como se expressavam, muitas vezes de um modo muito eufemístico. Então, eles suavizavam muito o discurso. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque é uma sessão que ela é dedicada à memória de 3 professores, que são o Tobias Moscoso, o Ferdinando Labouriot e o Amoroso Costa, que eles eram da Escola Politécnica e eles morreram num acidente aéreo fatal. Foi um acidente fatal que ocorreu na Baía de Guanabara. Esse avião caiu na Baía de Guanabara, ele vinha da França, e parece que eles iam fazer uma recepção a Santos Dumont. Inclusive, o que eu acho, não sei se vocês vão conseguir ver, eu consegui a matéria no Globo. Isso aqui é uma cópia do jornal o Globo, da matéria do dia, deixa eu ver, 5 de dezembro de 1928, falando sobre esse acidente que tinha sido o maior desastre da aeronáutica brasileira. E dentre os mortos havia 3 professores da Escola Politécnica. Então, essa matéria consta lá no acervo do jornal o Globo. E aí eu queria compartilhar com vocês. Uma coisa que eu achei interessante nas atas, são observações minhas, é que, assim, dentre os conselheiros, só havia homens. E houve uma unidade que se destacou por ter mulheres. Por exemplo, o Instituto Nacional de Música, que foi incorporado em 1931, e que depois se tornaria a Escola Nacional de Música, desde a sua incorporação, já contava com a participação de mulheres como representantes da congregação, como a gente pode ver pela presença da Maria Isabel Campelo, que era representante, e depois com a Joanídia Sodré, que se tornou diretora, anos depois se tornou diretora da Escola Nacional de Música, e de propor cursos de extensão universitária, porque também era algo que era bem discutido nas atas, né, sobre os pareceres favoráveis ou não à realização de cursos de extensão universitária. E
E eu observei nesse trabalho que só a escola de música que apresentava mulheres, né, professoras que apresentavam cursos de extensão universitária e que lograram êxito, né? Então, continuando a nossa viagem aqui, a gente agora vai para os anos 30, mais precisamente para o livro 3, 1931, 1936. Esse livro ele é meio conturbado. Por quê? Porque há várias assembleias extraordinárias até a publicação do decreto 19.852, de 11 de abril de 1931. O que diz esse decreto? Esse decreto vai organizar a Universidade do Rio de Janeiro e quando vai incorporar outros institutos, como o Instituto Nacional de Música, o Museu Nacional, a Escola Nacional de Belas Artes, a Escola de Minas de Ouro Preto, né, que fica em Ouro Preto, ela ainda existe, ela fez parte também da Universidade do Rio de Janeiro. E, assim, aí a primeira reunião ordinária ela é realizada só após o decreto. Essa reunião só vai acontecer um mês depois da publicação do decreto. E uma observação é que esse livro ele tem uma lacuna temporal extensa. Por quê? Porque os registros eles não são lineares, ou seja, vai até 1931, não termina o ano de 1931, o último registro é até setembro, e depois só retoma em 1934, ou seja, não existem registros do final de 1931, nem dos anos de 1932 e 1933. E os registros são apenas retomados a partir de agosto de 1934. E uma coisa curiosa é que a Escola Politécnica não fazia mais parte do Conselho Universitário. Isso a gente só descobriu porque há uma menção em uma dessas atas a partir de 1934. Então, a gente não sabe quando houve esse afastamento. O que a gente sabe é que realmente ela não fez parte e só retornou ao Conselho Universitário em 1937. Então, ela ficou assim, alguns anos afastada. Outra coisa interessante também, que a gente encontra na ata em setembro de 1931, é sobre uma curiosidade sobre o Lúcio Costa. O Lúcio Costa, que ajudou a construir Brasília junto com o Niemeyer, ele foi professor, né? Ele foi diretor da Escola Nacional de Belas Artes. E ele faz uma exposição de motivos sobre sua retirada e faz acusações contra a congregação. E, diante disso, abre-se inquérito, né? E aí ele se afasta. E aí, dando continuidade a essa viagem, em 1935, tem um convite para o Gustavo Capanema, né, de 1934, né, que ele já era ministro, né, ministro da Educação e Saúde Pública. Aí há um convite para o Gustavo Capanema visitar o Conselho Universitário. Porque existem isso, além de assuntos recorrentes, conforme eu havia mencionado, mas os convites, as menções, as manifestações, os votos, né? Por exemplo, uma questão política. Em janeiro de 1936, há uma emissão de um voto de alegria pela presença de Maurício de Medeiros, que era representante da Faculdade de Medicina, né, na Faculdade de Medicina, que ele fora inquirido e inocentado por propagação de doutrina social não aceita. Agora, o que seria essa doutrina social não aceita? Então, quer dizer, a linguagem eufemística, né? Sempre suavizando, né? Nunca sendo muito claro. Né? Só quando, às vezes, assim, a reunião era muito intensa, então a gente consegue perceber isso pelos relatos. Por exemplo, há uma reunião em que ainda eram as 3 escolas, né? Politécnica, Medicina e Direito. Então, há uma discussão entre eles tão grande que registra-se em ata dos membros da Politécnica se referindo aos membros da Medicina e do Direito como prepotentes. Então, assim, foi uma coisa, pelo relato, deve ter sido uma coisa tão intensa que a ponto de registrar numa ata a prepotência dos juristas e dos médicos. Então, assim, os registros eles são bem suavizados, vamos dizer assim. Então, continuando aqui, uma coisa interessante também, que já no livro de 1937, que é o 4º livro, né? 1944,
que aí que a gente vai haver a mudança, né, de Universidade do Rio de Janeiro para a Universidade do Brasil, né? Inclusive, na sessão de junho de 1937, há uma convocação do Conselho para manifestar-se sobre a aprovação da redação final que institui a Universidade do Brasil. E nessa sessão, eles concedem os títulos de doutor honoris causa, tanto a Gustavo Capanema, que era o ministro da Educação e Saúde Pública, quanto para Getúlio Vargas, que era o presidente da República. Né? Aí, a partir da sessão de 20 de julho de 1937, a gente observa que todas as unidades passam a apresentar o adjetivo nacional em suas denominações, né? Então, essa transformação. A Escola Politécnica deixa de ser Escola Politécnica e passa a ser Escola Nacional de Engenharia. A Faculdade de Medicina, a Faculdade Nacional de Medicina. A Escola de Minas de Ouro Preto, Escola Nacional de Minas e Metalurgia. E Faculdade Nacional de Direito, e assim sucessivamente. E outra coisa interessante no campo político é na sessão de maio de 1938, que ressalta um artigo 29 da Lei 452 de 1937, que institui a Universidade do Brasil. E esse artigo, em particular, ele proíbe manifestações políticas. Então, em virtude desse artigo, eles fazem alusão a membros da UB, né, a Universidade do Brasil, que foram detidos porque tiveram coparticipação em movimento subversivo que causou consequências em 11 de novembro de 1937. Nessa data, né, na noite de 11 de novembro de 1937, foi quando concederam o título de doutor honoris causa, né, foi quando houve a solenidade da entrega do título de doutor honoris causa para Getúlio Vargas, e no mesmo dia houve esse tal movimento subversivo. Lembrando que a gente já está no Estado Novo, né? A ditadura varguista, que vai de 1937 a 1945. Então, o movimento subversivo, bom, podemos fazer uma relação mal comparando com os dias atuais do que seria um movimento subversivo, né? Mas, enfim, não é esse o caso. Então, dando continuidade aqui, questão de verbas, aí isso era uma coisa bem recorrente. Mas vamos discutir o orçamento da unidade, de verba, nós necessitamos de verba, enfim. E numa dessas discussões, os conselheiros se manifestam sobre as dificuldades, principalmente da Escola Nacional de Engenharia e da Escola Nacional de Educação Física e Desportos. Eles se manifestam sobre as dificuldades, sobre a escassez de verbas, na verdade. E aí o Ministério de Educação, né, o Ministério da Educação e Saúde Pública alega que uma das razões para a ausência da concessão de verbas é a construção da próxima cidade universitária. Só que isso é em 1939, agosto de 1939. E a cidade universitária só será inaugurada em 1965. Aliás, este ano ela completa 55 anos de inauguração. E continuando aqui a nossa viagem, a gente já vai entrar nos anos 40. Bem interessante aqui que eles fazem em 1941, em outubro de 1941, uma exposição sucinta sobre a evolução dos trabalhos relativos à cidade universitária da Universidade do Brasil. E aí a comissão de plano, né, ela se reuniu manifestando interesse por terrenos próximos à Quinta da Boa Vista, desde que houvesse cessão de grande parte para a construção do Estádio Nacional e da Escola de Educação Física. Então, eles queriam uma grande parte do terreno para a construção tanto do Estádio Nacional quanto da Escola de Educação Física. E também os conselheiros se manifestaram por terrenos em localidades como Vila Valqueire, Quinta da Boa Vista e Praia Vermelha. Né? E aí, dando prosseguimento aqui, coisa legal, a gente agora vai entrar no período de... Assim, na verdade, a gente já está no período de guerra, só que o Brasil só entrou na guerra bem depois, né? E aí, são as sessões de 1942. O Conselho se manifesta em solidariedade ao presidente Getúlio Vargas. Por quê? Eles alegam que a solidariedade do Brasil aos Estados Unidos em face
dos últimos acontecimentos internacionais. A gente sabe que depois o Brasil foi pressionado a entrar na Segunda Guerra, né? E na sessão de janeiro de 1940, isso foi em 13 de janeiro de 1942, esse registro que eu acabei de falar. E em 29 de janeiro, né, há um agradecimento do presidente Getúlio Vargas a essa moção do Conselho, né? Então, assim, o Conselho estava sempre envolvido, sempre enaltecendo questões políticas. Isso é muito evidente nos documentos, é muito claro, né? Outra coisa legal, os cursos de extensão universitária. Os cursos de extensão universitária, eu procurei destacar aqui da época da guerra. Em 1940, estamos ainda em 1942, no mês de agosto, e o parecer favorável aos seguintes cursos: Direito Penal Militar, requerido por Pedro Calmon, que depois foi reitor da universidade, ele era professor da Faculdade de Direito. Engenharia Aeronáutica, requerido por Inácio Azevedo do Amaral, que era professor da Politécnica, representante da congregação, e depois também foi reitor da Universidade do Brasil. E um outro sobre Psiquiatria de Guerra, requerido por Henrique Rocha, que era representante da Faculdade de Medicina, Faculdade Nacional de Medicina. E dando continuidade a esses cursos de época de guerra, tem o Traumatologia de Guerra, que é oferecido por Barbosa Viana, também da Faculdade Nacional de Medicina. Cirurgia de Guerra, oferecido por Castro Araújo. E Farmacodinâmica dos Gases de Guerra, por Paulo de Carvalho. Então, vocês veem os cursos relacionados a esse período bélico, né? E ainda, em 1942, em novembro, há uma comunicação do Conselho emitindo um voto de congratulações pelo 5º ano do Estado Nacional, ou seja, o 5º ano do Estado Novo. Então, há uma moção do Conselho, esse voto de congratulações pelo 5º ano do Estado Nacional. Outra coisa que eu achei bem interessante é sobre assim, os votos de pesar, né? Então, várias personalidades, professores de outras instituições do Brasil, do mundo. Então, o Conselho sempre fazia esse registro. Interessante lembrar aqui, ó, o voto de pesar pelo falecimento do antropólogo Franz Boas, que ele era da Universidade de Colômbia. E há uma observação assim: um dos pioneiros da campanha contra as ideias absurdas do racismo. Achei isso fantástico, como tem relação com os dias atuais. Então, aí, como eu já tinha falado, cursos de extensão da Escola de Música, principalmente mulheres atuando ali na Escola de Música, sempre presentes, e a gente vê isso nas atas do Conselho. Então, a gente continua aqui a nossa viagem, falando ainda de período de guerra, agora já indo para o pós-guerra, que vários estudantes da UB, não só estudantes, mas também professores, tomaram parte na Força Expedicionária Brasileira, a FEB. E, assim, por conta disso, no Conselho a gente vê, assim, várias manifestações, vários registros, como, por exemplo, na ata de 13 de julho de 1945, há um voto de congratulações aos professores Alfredo Monteiro e Antônio Caio do Amaral, que eles eram da Faculdade Nacional de Medicina, pelo regresso ao Brasil e pelos serviços prestados à FEB. E esse voto de congratulações, ele é estendido aos demais, aos docentes livres e estudantes que também fizeram parte do corpo expedicionário. E como também outra coisa legal, é uma manifestação, isso já em outubro de 1945, manifestação favorável a Pedro Calmon, ele que participou, teve um desempenho muito bom para efeitos de unificação ortográfica luso-brasileira, ou seja, a reforma ortográfica que houve lá nos anos 1940. A gente sofreu uma reforma recentemente, 2009, né? Mas houve reformas anteriores também. Então, nessa reforma, em 1945, houve a participação da comissão Pedro Calmon, que era professor da Universidade do Brasil. E fora também os diplomas de mérito que conferiam aos estudantes expedicionários de diversos cursos da UB, de estudantes que participaram da Segunda Guerra Mundial. Então, essa emissão, né, de diplomas de mérito
para esses alunos, né, de diversos cursos da universidade, né? E também pedidos de matrícula, assim, faziam-se muitos pedidos de matrícula, muitas vezes deferidos ou indeferidos, gente de várias universidades, vários alunos de outras universidades da Bahia, do Paraná, assim, de outras faculdades de Pernambuco, solicitavam esse pedido de matrícula, né, que não falava transferência, falava assim, pedido de matrícula para Escola Politécnica, para a escola, nesse caso, a Escola Nacional de Engenharia, Faculdade Nacional de Medicina. Eu achei um interessante, que foi a matrícula do Paulo Veloso, ele era aluno da Faculdade de Engenharia do Paraná. E ele pediu a transferência para o Rio de Janeiro, né, para a Escola Nacional de Engenharia, porque ele era deputado federal pelo Paraná. Então, como ele era deputado federal e a capital federal era o Rio de Janeiro, né, ou seja, a sede era aqui, aí ele pediu transferência, né, da Faculdade de Engenharia do Paraná para a ENE aqui no Rio de Janeiro. E continuando, também tem a questão do projeto de restabelecimento na Escola Nacional de Engenharia, do curso de Engenheiro de Minas, e a criação do curso de Engenheiro Metalúrgico, aqui no Rio de Janeiro. Lembrando que, nessa época, havia, no organograma da Universidade do Brasil, a Escola Nacional de Minas e Metalurgia, e havia uma rivalidade entre a Escola Nacional de Engenharia e a Escola Nacional de Minas e Metalurgia. Então, por isso, essa emergência de criar um curso ligado à Engenharia de Minas e Metalúrgica aqui no Rio. E outra coisa interessante ainda nos anos 40, a gente está já em 1946, sobre os relatórios que já faziam sobre a cidade universitária, e que foi alvo assim, de várias discussões, e falando sobre a construção dela, e o Conselho apontava como local ideal a Praia Vermelha. Por quê? Porque lá já funcionavam as instalações da universidade. Então, os conselheiros desejavam que a cidade universitária fosse construída na Praia Vermelha, né? Aí depois houve uma proposta também, né, em uma sessão posterior, né, essa sessão que eu acabei de falar, ela aconteceu em maio, e no mês seguinte, na sessão de junho, há uma proposta de instalação, né, da cidade universitária nos terrenos do antigo Derby Club e nos terrenos da Quinta da Boa Vista. Então, quer dizer, eles tinham essa dúvida entre Quinta da Boa Vista, Praia Vermelha. Então, são bairros que aparecem com muita frequência, né, nas intenções, né, para a construção da cidade universitária. Uma coisa interessante também, em 1946, já em mês de agosto, é a criação da língua, da cadeira de língua Tupi-Guarani na Faculdade Nacional de Filosofia. Então essa preocupação, né, com os povos indígenas e ter essa cadeira dedicada à língua Tupi-Guarani. E voltando a falar dos expedicionários, na sessão em agosto de 1946 também, tem uma concessão de bolsas, eles discutem concessão de bolsas aos expedicionários da Faculdade Nacional de Medicina. Então, isso foi muito discutido, essa questão dos expedicionários, isso foi muito elevado, isso a gente percebe pelos registros, né? Então, ainda em 1946, já está acabando, porque esse livro, vou fazer uma observação, é muito extenso. Assim, esse ano havia sessões o tempo inteiro, era uma sessão atrás da outra. Assim, era um ano que, para mim, eu tenho trabalhado dia a dia com esses documentos, assim, era interminável, não terminava em 1946, porque foram várias sessões, foram várias reuniões, ordinárias, extraordinárias, tudo era uma coisa diferente. Então, assim, foi uma coisa muito, muito longa. Então, estamos ainda em 1946, e é interessante que já era um outro ministro da Educação, não era mais o Gustavo Capanema, né? Era o Clemente Mariani, e ele fez uma visita ao Conselho Universitário. Engraçado que ele fez essa visita ao Conselho Universitário, a data, né, essa ata de 17 de dezembro de 1946. E essa data coincide com a publicação do Decreto-Lei 8.393, que confere autonomia à Universidade do Brasil,
que é outro assunto também que aparece muito, essa questão da autonomia da universidade. Isso era bem debatido nos conselhos, nas reuniões do conselho. Né? Então, outra coisa, agora a gente vai para 1947, em janeiro de 1947, novamente fazem menção à cidade universitária, ao projeto que está em andamento no Congresso Nacional, né, que é referente à cidade universitária, de indicação provisória na Praia Vermelha e terrenos próximos à Quinta da Boa Vista. Então, Praia Vermelha e Quinta da Boa Vista como bairros, né, futuros bairros da cidade universitária, que depois, né, a gente vai ver aqui nas atas que vai aparecer a Ilha do Fundão. Né? E as sessões que eram suspensas, por exemplo, quando morreu isso foi governo, a gente tem que lembrar que a gente está no governo do Dutra, né? Então, na era Dutra, quando morreu a esposa dele, a Carmela Dutra, a sessão foi suspensa, né? Porque, em homenagem à memória da esposa, em respeito ao presidente, não houve sessão do Conselho Universitário, né? Uma coisa também legal em fevereiro de 1947, que se fala sobre a criação de um colégio anexo à Faculdade Nacional de Filosofia destinado à prática de licenciandos, porque isso era uma determinação de um decreto-lei que obrigava as faculdades de filosofia a instituírem um colégio de aplicação destinado à prática de magistério, que é o CAP, né? Então, aí já os primórdios do CAP UFRJ, né? Lá na Lagoa. E continuando aqui a nossa viagem, em março de 1947, há um convite do Ministério da Educação, né, no caso do ministro, que era o Clemente Mariani, para visitar a Ilha do Fundão. Então, agora já entra a Ilha do Fundão aí como um terreno a ser vislumbrado para a construção da cidade universitária. Como foi feita essa visita? Muito engraçado. Uma parte foi feita por terra e outra parte foi feita por mar. Aí, por terra, sairia do gabinete do ministro, e quem fosse por mar teria que ir até o Yacht Clube em Botafogo, para chegar até a Ilha do Fundão. Então, falando dos votos de pesar ainda, tem o voto de pesar pela morte do Heitor da Silva Costa. Quem não sabe, Heitor da Silva Costa foi um engenheiro, um dos construtores do Cristo Redentor, sétima maravilha do mundo atual. Uma das 7 maravilhas, na verdade. Ele foi professor da Escola Nacional de Engenharia, então há um voto de pesar. Né? Há sempre essa lembrança do Conselho, não essa emissão de votos. Então, um deles aqui é o falecimento do Heitor da Silva Costa, que era professor da Escola Nacional de Engenharia. E aí, enaltecendo, por exemplo, a Constituição de 1946, então, quando completou um ano a Constituição de 1946, em setembro de 1947, o que aconteceu? Emitiram um voto de regozijo pelo primeiro aniversário da Constituição de 1946. Aí, conforme eu já havia falado, né, da suspensão da sessão em memória à memória da primeira-dama, né, Carmela Dutra. Outra coisa legal que no campo político, em outubro de 1947, que há uma manifestação do Conselho em solidariedade ao presidente da República pelo rompimento das relações diplomáticas com a Rússia. Lembramos que estamos no período da Guerra Fria, então há um rompimento com a Rússia e o Conselho, né, emite essa manifestação, né, se manifesta assim, de forma bem solidária. E voltando a falar, por exemplo, da FEB, né, que a gente está falando sobre a importância, né, desses alunos, desses professores que atuaram junto à Força Expedicionária, há uma consulta, isso no mês de dezembro, né, na ata do mês de dezembro, sobre a realização de cursos para cadeiras na Faculdade Nacional de Medicina, mas estabelecendo prioridades para os ex-combatentes da FEB. Então, isso teve um peso muito grande, assim, para quem participou, recebeu diploma de mérito, diploma de honra. Então, isso foi uma coisa bem enaltecida, assim, bem valorizada.
né? Então, aí chegando já ao final da viagem, já entrando em 1948, que foi onde a gente parou, por enquanto, né, na descrição. Então, entrando em 1948, já começa o mês de fevereiro, um voto de pesar pelo falecimento de Mahatma Gandhi. Aí eles fazem uma moção, os conselheiros fazem uma moção pelo falecimento dele. Em março, eles emitem um voto de satisfação a César Lattes, que era um professor, né, que hoje dá o nome até ao currículo Lattes, né, plataforma Lattes, em homenagem a César Lattes, que foi um físico muito importante. Né, ele era professor do Departamento de Física da Universidade de São Paulo, e aí o conselho diz assim, pela glória científica trazida ao Brasil. Então, há esse voto de satisfação para César Lattes. Outro fato também, em março, ainda em março, estamos no mês de março, um voto de pesar pelo falecimento de cadetes da Escola Militar de Resende, né, lá a AMAN, né, quando eles se dedicavam à preparação em defesa da pátria. O que seria? Não é muito específico, é uma coisa bem eufemística, como eu já havia falado. E em maio de 1948, há um convite para a formatura de alunas na Escola de Enfermagem Ana Nery, com a presença do presidente da República. Então, o presidente da República foi prestigiar a formatura das enfermeiras. E o que é contraditório é que nessa mesma ata fala assim, aplicação de penalidade disciplinar a alunas da Escola de Enfermagem Ana Nery, causadoras de movimento de indisciplina. O que seria esse movimento de indisciplina? Não é uma coisa, não é abordada de uma forma específica, é apenas mencionado. Outra coisa interessante, já no campo educacional, isso em maio de 1948, que já estão mencionando a elaboração do projeto de diretrizes e bases da educação nacional. E nesse projeto tem-se a proposta de incluir o princípio de autonomia das universidades brasileiras, né, nesse projeto de diretrizes e bases da educação nacional. Então, já atrelando uma coisa a outra. Aí, vamos andar mais um pouquinho, vamos para junho de 1948, a UB, né, a Universidade do Brasil, se manifesta, dá um apoio extensivo à candidatura de César Lattes para o Prêmio Nobel de Física. Né? Em julho, tem-se a criação do Colégio Universitário sob orientação da Faculdade Nacional de Filosofia, que é o CAP, né? Esse registro é de 14 de julho de 1948. E para finalizar aqui o nosso percurso, em dezembro de 1948, a criação do serviço de fisioterapia no Hospital São Francisco de Assis, o ESFA, né? Que é um dos hospitais da universidade. Então, assim, são muitos fatos recorrentes, mas existem muitos fatos interessantes também, outras curiosidades que precisam ser abordadas, que eu fiz questão de abordar aqui. Não dá para abordar tudo, como vocês viram, foi feita uma seleção bem criteriosa para a gente poder expor um pouco do que esses documentos trazem para a gente, dessas informações que são tão valiosas e que logo estarão, né, logo eu espero, o quanto antes, assim, que depende também de outros fatores, que elas estejam disponíveis e acessíveis para os cidadãos, não só para a comunidade acadêmica, para os pesquisadores, enfim, ela esteja disponível aí na base e qualquer um tem acesso e quem tiver interesse, acredito que vai ser uma viagem bem interessante. Olá, galera. Eu voltei aqui para falar um pouquinho para vocês sobre outras curiosidades, né? A minha colega Carol falou bastante assim, de curiosidades que foram encontradas nos textos dos livros. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês em algumas curiosidades biblioteconômicas, né? Porque além do texto super interessante,
vocês também agora podem vislumbrar um pouquinho do livro físico. Pode passar o slide para mim, por favor? Opa! Ó, no primeiro livro, nós encontramos a regulamentação da Universidade do Rio de Janeiro. Carol falou um pouquinho. Pode passar, por favor. Bom, no momento de digitalização, nós encontramos algumas marcas d'água, né? Nós só conseguimos observar por causa da luz que o scanner emitiu, e nós reparamos que tinha alguma coisa escrita embaixo do que já estava escrito, e nós fomos estudar um pouquinho mais, então tem algumas marcas d'água da produtora do livro, né? Pode passar, por favor. Ó, alguns cortes diferenciados, né? Então, tiveram diversos desenhos que foram encontrados nos livros, né, nesses cortes. Pode passar, por favor. Ó, alguns selos de papelarias e tipografias que também foram encontrados, e são algumas curiosidades interessantes que nós também preenchemos naquelas fichas de conservação que foi abordado anteriormente, né? E foi super bacana poder colocar isso lá na ficha para ter um registro, né, do que se passou por esses livros. Pode passar para mim, por favor. Ó, outros selos e outras coisas também bastante interessantes são as folhas de guarda, né? Tem diversas folhas de guarda super interessantes, com diversos desenhos, e aqui vocês podem ver um exemplo deles. E assim que os livros forem postados na página da UFRJ, vocês vão poder conferir, porque nós também digitalizamos as guardas, e vocês também podem ter esses registros das guardas. Pode passar, por favor. Bom, Carol falou um pouquinho sobre essa curiosidade. Pode passar, por favor. Também já foi falado. E aqui vocês podem ver um pouquinho de como era escrita e de como foi interessante. E eu encerro nossas falas, né, sobre esse projeto, agradecendo novamente ao festival, a minha colega Carol, a toda a equipe do CIARC, a toda a equipe do Arquivo Permanente. Agradeço também ao Francisco, que tem nos apoiado aqui tecnicamente. E aqui fica o nosso contato, caso alguém tenha alguma dúvida. Só que agora nós iremos abrir. Eu só queria fazer uma observação. Vocês estão me ouvindo? Sim? Vocês me ouvem? Então, eu queria só fazer uma observação que, na minha explanação, eu acabei esquecendo, porque isso é uma observação minha, gente, não é nada... Eu acabei constatando pelas atas. É sobre a família Leitão da Cunha. Quem não sabe, Raul Leitão da Cunha, ele foi representante da Faculdade de Medicina, depois Faculdade Nacional de Medicina, foi reitor da universidade por 11 anos e também foi ministro da Educação. Então, quando ele faleceu, lógico, a sessão foi suspensa, né? Foi dedicada à memória de Raul Leitão da Cunha. Mas uma coisa curiosa que eu vi, que durante o mandato dele como reitor, houve 3 falecimentos. Por quê? O irmão dele, o Tristão, morreu em 1942.
né? Então, na ata de 7 de julho de 1942, há um voto de pesar pelo falecimento de Tristão Leitão da Cunha, que era irmão do reitor. Aí, em 1945, na ata de 24 de janeiro de 1945, há um voto de pesar pelo pai do reitor, que era o José Maria Leitão da Cunha. E aí, 2 anos depois, Raul Leitão da Cunha também falece. E na ata de 5 de março de 1947, não tem sessão, né? Porque a sessão foi falar das glórias, falar do período dele como reitor da universidade, ele como médico, ministro, político, enfim. Né? Então, essa é uma observação minha. E outra coisa, é válido lembrar que a universidade tem uma relação muito forte com o Rio de Janeiro. Várias personalidades passaram pela universidade e que hoje estão presentes na nossa cidade, por exemplo. A gente tem o Paulo de Fronten, tem o Viaduto, tem um município no estado do Rio, o engenheiro Paulo de Fronten, que ele foi diretor da Escola Politécnica, né? Entendeu? Engenheiro e diretor da Escola Politécnica. Tem o... Peraí, me deu um branco aqui. O Oscar Clark, que foi um médico, pediatra. Existe hoje um instituto ali em Vila Isabel, um instituto de reabilitação infantil. O doutor Oscar Clark foi professor da escola, da faculdade de medicina. Né? Miguel Couto foi representante da congregação da faculdade de medicina e hoje dá nome a um dos mais importantes hospitais da cidade. O Hospital Municipal Miguel Couto, que fez parte também da Universidade do Brasil. Entre outros, né? Entre outros nomes tão importantes, nomes que a gente vê pela cidade universitária, mas que a gente também vê pela cidade do Rio, e não faz ideia de quem seja. E menos ainda, que eles um dia fizeram parte da Universidade Federal do Rio de Janeiro, claro, né? Outras alcunhas, mas nunca deixou, é a nossa universidade, né? Se a gente está chegando aos 100 anos, por mais que tenha sido esse percurso, né? Universidade do Rio de Janeiro, Universidade do Brasil, até chegar à Universidade Federal do Rio de Janeiro, é a nossa universidade. Então, é bem interessante compartilhar isso com vocês e saber dessa relação com a cidade, com a capital, no caso, capital federal Rio de Janeiro, com a cidade do Rio de Janeiro, com o país, enfim, tem essa relação bem intrínseca. Então, gente, só abrir, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, algum esclarecimento, estamos à disposição. O nosso contato está aí, quem tiver interesse, quiser entrar em contato, arquivopermanente@ciarc.frj.br, podem entrar em contato que a gente responde. E assim, de antemão, já quero agradecer pelo Festival do Conhecimento, de ter feito parte disso, muito contente, pela presença do Alessandro, que prontamente aceitou o convite, e que participou desse trabalho, cuja contribuição foi fundamental, e também estendeu os demais colegas da equipe que participaram, né? Cada um deu a sua contribuição, o Zé, a Cássia, a Ellen, o Edinaldo, a Daniela, a Lucélia, todos eles participaram, porque isso aqui é um trabalho em equipe. Eu confesso que eu ultimamente só tenho feito isso, me dedicando à descrição das atas, então estou num relacionamento íntimo assim, com esses documentos, né? Então esse tem sido o meu trabalho. Quaisquer dúvidas, vocês podem entrar em contato. Agradecer a equipe de organização, o apoio técnico, o Francisco, colaboração assim, primordial pela disponibilidade, pela flexibilidade. Enfim, estamos aí, abertos às perguntas. Bom, aproveitar os agradecimentos aqui também para agradecer também a todo mundo que está assistindo, ao pessoal que está aqui comentando, interagindo, Ana Lúcia, Wagner, Gisele, minha eterna professora, né? Ana Lúcia. Então, aproveitar para deixar nossos agradecimentos aqui também. É verdade. Olha, vocês, público, obrigada por estarem aqui. Eu queria pedir desculpas, porque, infelizmente, nós fizemos os testes, estava tudo bem, mas na hora as coisas não aconteceram. Então, infelizmente, existem esses problemas de tecnologia, né? São inerentes à tecnologia. Às vezes está funcionando, às vezes a coisa não funciona. Então, assim, eu queria pedir desculpas pelo atraso, mas, enfim, pelo menos nós conseguimos apresentar um pouco desse trabalho que tem sido realizado, mas que
integra, né, no caso, as comemorações pelo centenário da universidade. É lógico que se estivéssemos num período de normalidade, já teríamos esse projeto completo, já teríamos chegado a 1967, mas, enfim, não foi possível. Mas, de qualquer forma, é muito bom poder partilhar um pouco desse trabalho, esse trabalho que eu, sinceramente, estou muito apaixonada e eu venho me dedicando sempre, assim, com muito afinco, e eu fico muito agradecida de vocês retribuírem dessa forma positiva. Carol, nós temos uma pergunta aqui do Wagner. Você consegue ver? Sim, consigo. Então, Sim. Wagner, é o seguinte, a gente pretende continuar essa análise, porque essa análise de informações ela foi interrompida, porque assim, a gente faz a análise, digita para poder depois estar disponível na base. Só que tem havido alguns probleminhas com a base, que não compete somente ao arquivo central, mas há uma interlocução aí com a TIC, né? Então, assim, é um trabalho interdisciplinar. Então, a gente precisa continuar, no caso, essa análise, né, dessas informações, né, desses livros que ainda faltam, para poder disponibilizar isso na base, que é essa etapa que está faltando, porque a higienização, a parte de conservação reparadora, isso já foi realizado. Aí é só mesmo essa parte arquivística mesmo. Eu respondi a pergunta? Eu queria fazer um outro agradecimento ao Carlos Veloso, porque se não fosse ele, eu não teria tido acesso ao acervo do Globo. Então, obrigada. Sua ajuda foi fundamental. Deixa eu ver se tem. Alessandro, você tem alguma curiosidade para acrescentar? Tem alguma pergunta? Eu queria incluir uma curiosidade, já que ainda temos tempo e não tem pergunta. É de uma sessão de junho de 1940, sobre a participação nas comemorações do quarto centenário da Companhia de Jesus, cabendo à Universidade do Brasil reservar o dia 1º de outubro para a sessão solene, seguida de musical, para que compareçam professores e alunos, dando a palavra a Pedro Calmon, que era historiador e foi antigo discípulo do Colégio de Jesuítas. Então, é por isso também que houve, no quarto centenário, em 1940, Pedro Calmon, né, professor da Faculdade Nacional de Direito, anos depois reitor da Universidade do Brasil, e como ele foi aluno do Colégio de Jesuítas, aí fizeram essa sessão solene com musical, para que os discentes e docentes comparecessem. Outra coisa, eu falei sobre um curso de extensão que o próprio Pedro Calmon foi responsável, que foi o Direito Penal Militar, isso em 1942, ainda no período da Segunda Guerra Mundial. Em 1946, esse curso de Direito Penal Militar, ele se tornou uma cadeira a pedido do Ministério da Guerra. Então, acabou se tornando uma cadeira, deixou de ser curso de extensão universitária para se tornar uma cadeira da Faculdade Nacional de Direito.
Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa, né? Interessante também é que, fazendo uma abordagem bem sucinta, né, da criação da universidade em 1930, em 1920, as 3 escolas, né, os 3 institutos superiores. Aí, em 1931, com a publicação do decreto, a incorporação, né, de outros institutos. No entanto, nem todos faziam parte do conselho. Aí depois, em 1937, esse projeto de expansão, né, da educação nacional, esse projeto magnânimo do Ministério da Educação e Saúde Pública, enfim, transforma a Universidade do Rio de Janeiro, a Universidade do Brasil, né, enfim. E só nos anos 1940, por exemplo, que a Faculdade Nacional de Farmácia e a Escola de Enfermagem Ana Nery ingressam no Conselho. Elas já tinham sido incorporadas, mas elas não faziam parte do Conselho Universitário. Elas só passam a fazer parte a partir da publicação do decreto 20.445, de 22 de janeiro de 1946. Aí que elas passam a ter representatividade no Conselho Universitário. Aí sim a gente também tem uma representante do sexo feminino, que é a Laís Neto, era Laís Moura Neto, depois passou a ser Laís Neto dos Reis, que era representante da Escola de Enfermagem Ana Nery. Mas lembrando que a presença feminina já vinha desde o Instituto Nacional de Música, né? Desde 1931, com as representantes, depois diretora. Então, foi uma coisa que eu achei bem peculiar, porque nesse universo universitário, só um instituto que tinha mulheres como representantes na congregação, que era a música, né? O Instituto Nacional de Música, que depois se tornou Escola Nacional de Música. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa poder falar para vocês. Queria lembrar uma coisa interessante que eu não falei. Foi em março de 1947. Havia uns imóveis ali na Avenida Presidente Antônio Carlos, que é no centro do Rio, que pertenciam uns pavimentos que pertenciam à Faculdade Nacional de Filosofia. Só que esses pavimentos, né, esses imóveis, eles estavam cedidos à Casa da Itália, que é onde funciona o consulado da República Italiana. Então, a Faculdade Nacional de Filosofia solicitou à Casa da Itália que entregasse os pavimentos. Sabe por quê? Porque a Itália havia perdido a guerra. Então, como a Itália foi derrotada na Segunda Guerra Mundial, a Faculdade Nacional de Filosofia depois se mobilizou para reincorporar esses pavimentos que até então estavam cedidos ao governo italiano. Uma coisa interessante também, que houve um professor, isso já em 1948, em setembro de 1948, um professor Sanches de Queiroz, que ele foi representante da Universidade do Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres, em 1948. Então, até nas Olimpíadas, a universidade estava presente, né? Um professor lá, integrando a delegação brasileira e representando a universidade nos Jogos Olímpicos. Outra coisa também que eu queria ressaltar
dentre as curiosidades, desses pedidos de transferência, né? Como eu falei, isso era um assunto que surgia em quase todas as atas relacionadas à transferência, né, de matrícula. Um deles é muito curioso, que tem um aluno, né, um estudante, que ele pede transferência para a Escola Nacional de Engenharia, porque a mãe dele estava doente. Então, como ele viria para a capital para a mãe dele receber o tratamento adequado de saúde, então ele estava pedindo a transferência para a escola. Ele ia fazer a transferência, né, para a Escola Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil, que foi aprovado, inclusive. Outra coisa que eu lembrei agora, um aluno, um estudante que era da Faculdade de Engenharia lá em Minas Gerais, ele solicitou também transferência para a Escola Nacional de Engenharia, porque o pai dele ele tinha sido promovido na Mesbla. Quem for mais antigo já deve ter ouvido falar das lojas Mesbla, e que a sede era aqui no Rio. Então, como o pai dele tinha sido promovido a gerente e teria que se mudar para o Rio, ele pediu transferência, né, da Faculdade de Engenharia lá em Minas Gerais para a Escola Nacional de Engenharia, em razão do seu pai ter sido promovido no trabalho e ter que vir para a capital. E, claro, lógico, também foi concedido. Mas são fatos, assim, muito curiosos, né? Essas transferências, né? Esses pedidos, cada pedido, assim, muito inusitado, né? E esse eu considero um deles. Eu não sei se eu falei também, mas chegou-se a pleitear a construção da cidade universitária em Manguinhos. Então a gente está mais próximo, entre aspas, né? Assim, em Manguinhos também chegou-se a abordar sobre isso, né? Sobre a construção da cidade universitária em Manguinhos, né? Além da Quinta da Boa Vista e Praia Vermelha. Mas é claro que, assim, Quinta da Boa Vista e Praia Vermelha foram a que apareceram com mais frequência, né? As intenções eram realmente maiores, né? Tanto da comissão de plano, da UB, quanto dos conselheiros, os representantes das congregações. Então, assim, eu estou aqui fazendo esse painel, né, abordando essas curiosidades que não haviam sido mencionadas antes, mas, pelo visto, parece que não há mais perguntas. E aí, Alessandro, você quer fazer alguma consideração? Quer fazer alguma explanação? Fique à vontade. Então, Oi. sim, te ouço, Alessandro, pode falar. Você gostaria, assim, de fazer uma Gostaria de fazer consideração? uma consideração só para realmente ressaltar. Sim, sim. Então, essa última consideração eu queria falar para ressaltar o quão importante está sendo esse trabalho, né, o quanto foi, o quanto está sendo e o quanto será importante tanto para a comunidade acadêmica quanto para pessoas externas ao FRJ, porque essas atas elas contêm informações muito importantes, né, tanto da história da própria universidade, como também conta um pouquinho da história do país, né, intrinsecamente. Então, eu torço muito para que o público possa usar e abusar literalmente das informações que tem nessas atas
e poder trazer, baseado nelas, trazer diversas novas pesquisas, né, para dentro da UFRJ, porque esse é tanto um trabalho de um bibliotecário quanto um trabalho de um arquivista, né? Dar informações, dar subsídios, e quando a gente vê o resultado disso, vê as pessoas utilizando desse trabalho, dessas informações, para estar realizando novas pesquisas, isso é muito gratificante. Então, eu deixo essa consideração final de que as atas estão ali, elas foram cuidadas, tratadas e vão ser disponibilizadas para uso mesmo do público interno e externo da UFRJ, e utilizem e tragam novas informações, novas curiosidades, e é isso. Eu vou aproveitar, Alessandro, o seu gancho, para dizer que esse trabalho das atas, na verdade, ele é um trabalho de um valor inestimável para a universidade, porque são todas as unidades universitárias são contempladas nesse projeto, né? Porque a gente tem esses diferentes momentos, mas as unidades são aquelas, né? Então, por mais que a gente hoje conheça de uma forma, a gente sabe que existe um percurso, né? Existe esse histórico. Então, é um trabalho para a universidade, é um trabalho de interesse da comunidade acadêmica em geral. E mais, assim, enaltecendo o nosso fazer, né? O fazer do bibliotecário, o fazer arquivístico, que muitas vezes as pessoas desconhecem as nossas profissões. O bibliotecário, às vezes, nem tanto, porque o aluno tá na biblioteca, né, tem aquele contato com a biblioteca. Mas nós, arquivistas, muitas vezes somos confundidos com os bibliotecários, né? O que é o trabalho de arquivo? É o trabalho de biblioteca? Acha que tudo é a mesma coisa? Ou que a gente guarda papel? Ou que é tudo digital? Hoje fala-se muito em digitalização, então acho que tem que digitalizar tudo. Enfim, existem essas visões que são bem equivocadas a respeito da nossa profissão. Então, que a gente não é um guardador de papel, a gente pesquisa, tem que pesquisar muito. Claro que o fazer técnico é inerente, acho que a qualquer área, e logicamente a nossa não pode estar excluída, mas é necessário que vocês saibam que o trabalho arquivístico vai muito além do guardar papel, que é uma coisa que eu diria que é mais clichê da nossa profissão. E a pesquisa é isso, né? A gente está aí, está coletando os dados, analisando, levantando informações para poder disponibilizar isso para o público, né? Para poder... o nosso trabalho é esse, nós, do Arquivo Permanente, a gente disponibilizar, a gente tem que dar acesso, a gente tratar a informação e dar acesso, né? Que é para isso que existe o Arquivo Permanente, né? Sim, com certeza. Então, gente, como não há mais perguntas, assim, enfim, fizemos as nossas considerações, aqui procurando mais curiosidades para vocês, que não tenham sido expostas, né, para a gente poder preencher esse tempo de forma integral, de forma bem produtiva. Eu realmente espero que vocês tenham gostado, né? E eu fico muito contente, porque aqui a gente teve essa oportunidade de expor o nosso trabalho de uma forma bem mais abrangente, né? E não foi uma coisa assim, não foi uma coisa sucinta, né? Não foi uma coisa rápida. A gente conseguiu abordar os pontos que a gente queria, levar para vocês o que a gente tinha programado, e estamos muito satisfeitos por isso, por ter cumprido esse objetivo. É claro que seria muito interessante se pudéssemos fazer uma apresentação ao vivo, assim, presencial, se as comemorações seguissem o cronograma que a UFRJ, como todos sabem, já tinha disponibilizado uma programação mensal, os eventos mensais, e seria uma coisa bem interessante, né, a proposta da comemoração do centenário, essa exposição comemorativa dos 100 anos, em setembro, que é o ano que é quando a universidade completa 100 anos, né, porque a universidade, vocês sabem, foi criada em 7 de setembro
de 1920, com a publicação do decreto 14.343. E nós, do Arquivo Permanente, estaremos presentes, só para divulgar para vocês, que existem outros projetos, além do projeto das atas, mas referente aos processos de construção da universidade. Então, existe esse planejamento de fazer uma exposição comemorativa virtual, e certamente nós, da Divisão de Preservação Documental, né, estaremos lá contribuindo com um material que a gente tem no nosso acervo, e poder integrar essas comemorações do centenário da universidade. Então, assim, acompanhe, eu acredito que essa exposição, no mês de setembro, ela estará disponível para todo mundo e vai haver, claro, a nossa contribuição. Falar um pouco do nosso trabalho para vocês. Então, aí é isso, gente, os contatos estão aí. Quem tiver interesse, quem quiser entrar em contato, tiver alguma dúvida, não hesitem, podem escrever, podem mandar mensagem lá para o arquivo permanente@ciarc.ufrj.br, que a gente responde. E o Alessandro também deixou os contatos dele, né? O Alessandro foi colaborador nosso, né, da Divisão de Preservação Documental, hoje não está mais conosco, mas ele também deixou disponível aí o contato, quem quiser entrar em contato com o Alessandro, tiver alguma consideração, está aí. Então, é isso, gente. Queria agradecer mais uma vez pela presença de todos, das pessoas que nos acompanharam. Mais uma vez, desculpas pelos problemas técnicos. E, Alessandro, obrigada pela participação, obrigada por ter aceitado o convite mais uma vez. Francisco, obrigada por ter aceitado o convite também, por ser o nosso apoio técnico. Muito obrigada. Equipe do Festival do Conhecimento, extensionistas, muito obrigada. Enfim, um sucesso para todos e esperamos que essa situação passe o quanto antes para que possamos ter mais apresentações presenciais e a gente poder aproveitar mais esse ambiente ao vivo que eu digo um perto do outro, né? Virtual, assim, é o que está sendo possível, mas chegamos lá, chegamos ao nosso objetivo. Alessandro, quer fazer alguma consideração? Não, também encerro aqui, agradeço, né, muito o convite e esperamos que eu possa estar junto novamente para a gente poder tocar alguns outros projetos, poder participar desses 100 anos aí da UFRJ. Ótimo. Distante, estarei sempre juntinho com o arquivo permanente. O Alessandro é um membro eterno. Vai estar sempre ali, a presença dele sempre conosco, pela contribuição. Então é isso, gente. Então é isso. Então, um bom festival para todos. E quem sabe até a próxima. Que a gente possa divulgar mais trabalhos para vocês conhecerem um pouco mais do Arquivo Central da UFRJ. É isso, gente. Um bom festival. Um grande abraço e até a próxima.